Nos dias 2 e 3 de setembro, Belo Horizonte vai receber o Leader Shift 2025, que é um evento promovido pela Solids, que reúne mais de 1.500 líderes para debater estratégias e também habilidades de liderança com nomes de referência no mercado. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse evento, a gente vai conversar aqui no Start 98 News o Rafael Carrani, CMO na Solids, que tem experiência vasta em marketing, especialista em liderança e tantas outras coisas mais. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo a 98 News. Bom dia, Laura, bom dia, Júlio. Bom dia, espectadores aí da 98 News, é um prazer estar aqui. Muito legal ter você aqui com a gente presencialmente na nossa bancada pela primeira vez, para poder falar um pouquinho não só do projeto, do evento que vai ser realizado aí nessa primeira semana de setembro, mas também um pouquinho da sua experiência. Eu queria começar justamente por isso, né? Você já liderou aí áreas de marketing em empresas grandes, e aí eu vou falar de Gympass, TikTok, Uber, também atuou em empresas de bens de consumo, como, por exemplo, a Natura, Unilever. E aí eu queria entender um pouquinho de que maneira essas experiências moldaram você como profissional, quanto que você aprendeu e o que essa experiência traz para o nosso evento Leader Shift 2025. Boa. Eu acho que a experiência, né, de você trabalhar em empresas renomadas, né, desde passando aí da Unilever, Natura, bens de consumo, empresas mais tradicionais, até o mercado de tecnologia, né, onde eu estou hoje na Solids, né, como diretor de marketing, você também entender, né, eu acho que o papel do líder, ele é transmitir para os seus liderados, os colaboradores, a cultura da empresa. Eu acho que é um seu papel fundamental. E eu acho que você, como líder, tem que ter essa capacidade de se adaptar um pouco à empresa, né? Compreender o ambiente, né? E transmitir essa cultura, repassar essa cultura adiante, né? E treinar, desenvolver, garantir o futuro. Eu sempre falo que um bom líder, ele tem que ser capaz de entregar o presente, construir o futuro, mesmo que ele não esteja ali mais. Uhum. Então, acho que esse é um papel bom da liderança, né? Não é o que ele deixa no momento que ele está atuando, é o que fica depois que ele sai. E eu acho que esse é um papel fundamental. Então, eu fico muito feliz de olhar para trás por onde eu passei, pessoas que eu liderei, né? E saber que perpetuam, continuam, né? Tem um legado ali que foi deixado. Rafael, a gente fala de marketing e nos últimos anos, assim, até microempreendedor entendeu a importância do marketing na estratégia dos negócios, não só para vendas, posicionamento de marca, mas também para a própria relação ali dentro da empresa, com os clientes. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, de que forma a aplicação desse conceito se dá na prática para potencializar essa comunicação das empresas entre si e também com os próprios clientes. Legal. Eu acho que o marketing, infelizmente, ele sofreu um preconceito muito grande no mercado, né? O famoso você é marqueteiro, né? Uhum. Como se fosse algo pejorativo, algo ruim. E pelo contrário, o trabalho do marketing é criar uma conexão real, né, com o seu público consumidor, né? O marketing, e principalmente hoje em dia, com o mercado digitalizado, onde o consumidor tem voz, né? Você tem as avaliações na internet, né? Nos canais, nas redes sociais. Você não pode mais mentir. Não adianta você falar que você vende um produto, você entrega um serviço e depois aquilo não é realidade. Então essa ideia que o marketing ele engana, isso não existe mais, porque, né, você cai por terra. Então o trabalho real do marketing que o pequeno empresário tem que entender é conhecer muito bem seu público consumidor, com quem ele quer conversar. Tem aquela famosa frase, se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, acho que um ponto de partida para o pequeno empreendedor, né, para quem está começando a criar uma estrutura de marketing, né, pensando nisso, com quem eu quero falar? Começar a falar, você até pode expandir, mas qual que é aquela comunidade, aquelas pessoas que têm afinidade com o que eu quero vender, né, e com meus interesses, com a cultura da minha empresa, porque você pode conectar de duas formas com o público. Tanto em termos de produtos e serviços, quanto em termos de cultura, comunicação, linguagem, né? Tem produto, às vezes você está vendendo uma água, aquela água, né, que é um produto simples, ela pode comunicar com o público X ou Y. Tem água que custa R$70 a garrafa, tem água que custa R$3. São públicos distintos para o mesmo produto. E eu acho que você compreender bem com quem você está falando, comunicando e vendendo, eu acho que esse é o primeiro passo para um pequeno empreendedor. Então conheça bem o seu público, né? Um bom profissional de marketing, né, não sou empresário, você não está atrás da mesa, você está lá no chão, você está com a barriga no balcão, conhecendo o seu público comprador. E se apresentar dessa forma é algo que a Solids faz muito bem, é inclusive considerada líder em tecnologia para a gestão de pessoas aqui no Brasil. E eu queria um pouco do seu olhar quanto a isso também. Como que a plataforma se apresenta para as pessoas e como que ela integra, de certa forma, esse conteúdo que é considerado estratégico e também útil para o cliente, né? Legal.
A Solids, ela, né, a gente é líder em tecnologia para gestão de pessoas, né? A gente tem mais de 40 mil clientes pelo Brasil. E quando a gente fala de pequenas e médias empresas, que é o nosso público principal, né? A gente atende empresas que vão de 10 a 10 mil vidas, né? 10 mil colaboradores. Quando a gente fala de vida, a gente fala de colaborador, mas a gente gosta de falar de vida, que são pessoas que estão usando. A gente tem que estar no Brasil inteiro. E eu acho que tem um erro cometido por muitas empresas, né, principalmente de tecnologia, que eles acham que o mercado é só o eixo Rio-São Paulo. E o Brasil é muito maior do que São Paulo, né? Acho que a gente está falando do Brasil de verdade, do Brasil do Norte, do Sul, né, do Nordeste. Então a gente, como Solids, a gente tem várias ativações de eventos, por exemplo, em que a gente está lá na ponta. Então não adianta eu fazer um evento concentrado em um só lugar, esperando que nosso cliente, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o RH da pequena empresa, vai comprar uma passagem, pegar um hotel para vir nos visitar. Então a gente tem um evento itinerante que roda o Brasil, além do Leadership, por exemplo, em que a gente passou por 10 capitais do Brasil, né? E agora a gente vai finalizar com o Leadership, que é um grande evento aqui em Belo Horizonte, né? Onde a Solids também tem a sua sede e cresceu, né? Mas a gente passou por 10 capitais antes disso. Rafael, falando justamente sobre o Leadership, nos dias 2 e 3 de setembro aqui em Belo Horizonte, essa expectativa de reunir aí 1.500 líderes para esses debates de estratégias, habilidades na liderança, como que foi constituído, estruturado esse evento, de que forma que vocês pensaram esse debate no início de setembro? A gente, quando a gente fala de uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas, né, tem um termo que é usado no mercado que é HR Tech, né, tecnologia de RH. Mas o profissional de recursos humanos, ele é um aliado da Solids dentro da empresa, né? Ele é, como a gente fala, que ele é um catalisador das boas maneiras e práticas da gestão de pessoas. Mas quem realmente faz a gestão não é o RH, é o líder. Né? Então, levar a conversa sobre uma boa gestão, né, de pessoas, sobre como ter as boas práticas de mercado para a liderança, que é quem de fato usa a tecnologia. Quem compra muitas vezes é o profissional de RH, ele vai endossar, ele vai treinar os colaboradores em como usar, né? Assim como o empreendedor também é uma pessoa que tem que estar comprada com a ideia, né? Acho que o dono da empresa, ele sempre tem que acreditar que ter uma boa gestão de pessoas é bom para o negócio, né? E a gente tem dados para comprovar isso, que são bem interessantes. Mas quem faz realmente o uso no dia a dia é o líder. Quem vai lá dar um feedback, fazer uma avaliação de desempenho, pensar num plano de desenvolvimento daquele colaborador no longo prazo e até como fazer uma demissão. Eu acho que tem um dos tópicos que vão ter até na Leadership, que eu acho que a gente tem medo de falar, mas fazer a demissão tem um jeito certo de fazer. Existe processo, existe metodologia, né? Para realmente a gente tem que ter, né, esse processo bem estruturado para preservar a empresa e o colaborador dos dois lados. Então acho que o Leadership ele vem para inspirar, né? Está trazendo aí nomes, né, como Cafu, né? Então acho que quando a gente fala de liderança, uma pessoa que liderou profissionais, né? Quando eu falo de talentos no campo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, a gente está falando aí de grandes profissionais, e ele conseguiu como líder construir, né, uma relação com grandes atletas, né, e de alta performance. A gente está falando de Rachel Maia, né, a primeira mulher negra a assumir um cargo de CEO, então realmente ela tem uma bagagem para compartilhar. A gente está falando de Mônica Hauck, né, que é CEO da Solids, que fez uma captação de 530 milhões de reais, a maior da América Latina. Então existem esses temas inspiracionais, seja o Flávio Canto, medalhista olímpico, o doutor Clóvis de Barros Filho. Então, assim, existe vários inspiracionais, só que existe o técnico. Existe, a gente não quer que as pessoas saiam desse evento Leadership só inspirados. A gente quer que também eles saiam com metodologias e práticas para melhorar a gestão de pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é muito importante. E é interessante você tocar nesse ponto, Rafael, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. O perfil de liderança dentro das empresas mudou nos últimos anos? Eu estou pensando no seguinte, eu acho que a gente tem debates, e isso é muito bom que aconteça, de que a liderança não fique alocada somente no resultado que ela entrega. Nas equipes que sejam engajadas, na equipe que pensa sempre no futuro. Esse processo mudou? Que tipo de líder que a gente está falando hoje nas empresas? Porque a gente vai ter 1.500 pessoas dentro desse evento. Então, teremos aí uma bagagem e uma diversidade muito grande. Mas hoje há um senso comum no tipo de líder ideal? O líder ideal, eu acho que é algo complexo, né? Eu acho que a gente é ser humano. E é ser humano, a gente não é perfeito. Acho que o primeiro ponto, acho que é isso. Então, acho que também tem um lado de entender que existem lideranças, né? Acho que se você qualquer colaborador também que tentar procurar o líder perfeito,
É muito difícil. Legal. Eu acho que também a gente também tem que se botar nesse lugar, que as pessoas estão... A liderança é humana e a gente quer que continue humana. Eu acho que é importante essa relação entre pessoas, senão a gente bota, né, só uma tecnologia para ser o líder e aí editar regras e falar. Então a gente tem que ter uma relação e pessoas erram, ponto. Eu acho que a gente também tem que partir de um pressuposto que somos humanos. Eu acho que o que não mudou, quando a gente fala de liderança, que é o que a gente fala da camada, é um termo da meia gerência, tema de casa de coordenação e gerência, o que acontece hoje quando você vira líder? Um tapinha nas costas e fala boa sorte. Falta investimento das empresas em desenvolver o líder. Ele pode ser um bom colaborador, né, porque a liderança ele tem que ter habilidades além da técnica que você está trazendo, que é a performance individual. Você, quando é colaborador, você tem a performance individual, né, como contribuinte para a empresa. Quando você é líder, são outras habilidades que você tem que desenvolver. Então tem muita gente que promove dentro da empresa aquele colaborador que tem alta performance, mas também não treina ele para ser um bom líder depois. E acha que só porque ele é um bom atleta individual, né, tem uma boa alta performance, ele vai ser um bom capitão. E aí que está o erro. Mas isso já acontece faz tempos, né? Não sei se vocês conhecem esse dado, o Brasil é campeão no mundo em rotatividade de funcionários. A gente está falando aí de mais de 50% por ano. Então imagina que 1 em cada 2 funcionários ou é demitido ou pede demissão. Isso é custo para a empresa. Alto. A gente está falando que um funcionário pode custar até 5 salários ao ano, dependendo do seu cargo. Então, assim, é caro demitir alguém, é caro, né, fazer essa rotatividade. E um dos pontos, uma das questões apontadas, quando um colaborador pede demissão, principalmente, é a má gestão. É o mau líder. Hoje, uma das causas principais, né, quando apontada, quando você pega lá as 3, 4 causas principais, a liderança é um principal. Em contrapartida, tem estudos que mostram que você pergunta para o líder, quando você assumiu um cargo de liderança pela primeira vez, você recebeu um treinamento? 60% fala que não. Não recebi. Não me deram uma trilha de aprendizado. E aí tem a corresponsabilidade da empresa, né, em educar, em trazer. E o leadership veio um pouco para isso. Então, realmente, é um evento, então acho que não pode parar aí. Ele tem que ser um ponto de partida, né? E aí a gente tem outras ferramentas, como a Escola de Pessoas, que é uma plataforma nossa, mas existem conteúdos online. Também acho que cabe ao líder querer também se desenvolver. Eu acho que o desenvolvimento ele tem que ser instigado, mas tem uma responsabilidade do líder de correr atrás. Eu acho que isso também é fundamental. Você falou um pouquinho sobre o leadership ter passado por outras capitais e chegar aqui em Belo Horizonte agora em setembro. Eu queria um pouquinho do seu olhar sobre o mercado que vocês encontram aqui na capital mineira e no estado como um todo, né? Qual que é o perfil das pessoas que vocês estão buscando para esse evento e qual que é o perfil do mineiro nesse cenário de liderança? Acho que o mineiro, acho que primeiro que não existe uma pesquisa para falar qual que é o perfil do mineiro. Perfeitamente. Então, eu não vou trazer dados e fatos. Um pouco do seu olhar que bom, como a gente falou aqui, passou por muitos lugares e tem um pouquinho. Então, vou trazer um pouco de percepção. Um pouquinho de experiência. Mas acho que Minas tem uma coisa legal da relação de trabalho, que é uma relação próxima. Uma relação realmente que vai além só do corporativo. Entrega, né, e termina. Eu acho que aqui tem uma relação pessoal que eu acho que é interessante. Eu acho que tem que tomar o cuidado de que você não pode, nunca no trabalho, contratar quem você não pode demitir. A gente fala muito sobre isso. Então, o líder também é importante, não é contratar seu amigo, contratar, né, o familiar, contratar pessoas que estão no seu círculo social, porque depois como é que você também toma uma decisão de demissão, dar um feedback mais duro? Você tem que tomar um cuidado nesse sentido. Mas é muito interessante essa capacidade do mineiro de criar relações dentro e fora do trabalho. Então, eu acho que isso é uma característica muito válida e que vale ser destacado, né, para outros locais. E o perfil do público que a gente está procurando, então, a gente está faltando agora uns 200 ingressos para terminar, então corre aí quem quiser também para garantir. E quando a gente olha para os dados, 80% do público comprante estão em cargos de gestão e liderança. Ótimo, então, para quem está indo, você não só vai aprender, você vai ter network com outros profissionais em cargos de liderança, né? O público principal são cargos de gerência e head, que está ali em 35% do público comprante. E muito interessante que 15% são empreendedores. Então é muito legal ver o dono da empresa também preocupado com o seu papel como líder. Então você também que é empreendedor, que é dono de uma empresa, né, que quer entender como melhorar a gestão de pessoas dentro da sua empresa, também acho que é uma oportunidade para você. Rafael, eu quero fazer uma pergunta sobre mercado e mudanças que vieram mais acentuadas, principalmente depois da pandemia de coronavírus. Inclusive, mais cedo nós falamos aqui no programa sobre uma possibilidade de votação lá em Brasília que estabelece uma lei para melhorar a aprendizagem de jovens aqui no país. E nós temos na outra ponta uma população que está envelhecendo
e com pessoas com 60, 70 anos plenamente ativas no mercado de trabalho. E no meio desse caminho todo tem um líder que tem que conversar com essa turma da juventude, com essa turma mais experiente, como fazer essa ponte e construir essa ponte não em pilares rasos, vazios, mas estruturados para que tenhamos um Brasil realmente preparado para esse intercâmbio entre gerações no mercado de trabalho. Olha, essa é uma pergunta complexa. Eu acho que valia até um podcast inteiro só sobre o assunto, porque é uma das maiores dificuldades da liderança. Acho que pela primeira vez a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. E isso nunca aconteceu na história. E realmente é um dos maiores desafios em termos de liderança. Inclusive, a gente vai ter um painel só sobre isso no evento. Porque realmente são características diferentes, né, em termos de trabalho. Eu acho que o que não muda em geração para geração é o bom profissional. Eu gosto de falar isso, assim. Sempre vai ter, acho que tem hoje um preconceito com a geração Z e Alpha. Eu acho que isso também não é interessante. Assim, não quer trabalhar, não quer fazer. Assim, isso não existe. Claro que tem gente que tem piada. São valores e são propósitos diferentes. Uhum. Eu acho que todo mundo tem que entender o que motiva cada um. O que motiva essa ambição de cada um? São motivadores diferentes. Né? E eu acho que você tem que ter um ambiente equilibrado para atender todas as gerações, porque é o futuro. Então, existe, né, na Solids, né, não só para uma questão multigeracional, mas existe comportamento. E sempre existiu diferença entre colaboradores. A Solids, a gente tem, né, um mapeamento comportamental. Né? Você tem pessoas que são mais comunicadoras, mais analistas, mais planejadores e mais executoras. Se você trata uma pessoa que é analista, que é mais introvertida, que é mais calculista, igual um executor que tem alta energia, que é extrovertido, você pega um analista para falar em público e você pega um executor para trabalhar no back-office, na parte interna, ele não vai se sentir bem. Então, a mesma gestão que você tem em termos de comportamento diferente, então sempre existiu o líder ser capaz de conversar com perfis diferentes dentro da empresa. Seja ele comportamental, que era algo que a gente trabalhava muito, existe também de gerações. Mas tem uma coisa que eu acho que liga todo mundo, que é o que eu falei, acho que no começo, que é cultura. Você dificilmente vai conseguir falar com todas as pessoas, independente da geração. Se é a geração Alpha, Z, Beta, Millennium, Boomers. Dentro dos Boomers, a gente tá falando de milhões de pessoas. Você acha que as milhões de pessoas dentro de uma geração têm os mesmos motivadores? Também não. Então, se você tiver uma cultura forte, e uma cultura que é clara, transparente. A gente fala muito isso na Disney. Não adianta, na Solid, não adianta você vender a Disney e lá dentro a pessoa chega, é outra coisa, é uma outra realidade. Vende quem você é, sem medo, sem julgamento. Você é uma empresa presencial? Legal. Você é uma empresa híbrida? Bacana. Você é uma empresa remota? Ótimo. Só que se você vende o remoto e chega lá e presencial, é um problema. Então, acho que o ponto de você ser verdadeiro e transparente em termos de cultura, valores, vai conectar todas as gerações. Eu acho que essa é uma dica que vale. Muito bem, esse é o Rafael Carrani, CMO da Solids, está falando um pouquinho aqui também sobre o Leadership 2025, que é o evento promovido pela Solids nos dias 2 e 3 de setembro. Muito obrigada, Rafael, pelo papo. Um sucesso aí para o Leadership. Lembrando que a 98 News é mídia parceira do evento. Então, para além dessa excelente conversa que a gente teve com o Rafael, teremos muitas outras conversas aqui dentro da 98 News. E só uma dica, que o Rafael falou que já temos pouquíssimos ingressos, né? Faltam 200. Lá no leadershift.com.br, tá tudo muito fácil ali, do lado direito, alto na tela, destacado ali, ingressos, você vai lá e garante a sua presença para os dias 2 e 3 de setembro, lá na Sala Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Rafael, mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e nos vemos no Leadership.